No começo desta história, vemos que estamos localizados na masmorra do Dragão Prateado, onde dois guardas estavam vigiando uma cela. Nesse exato momento, aparece a figura de alguém com um brilho que ilumina a escura masmorra, chamando a atenção dos guardas presentes. Ao verem essa pessoa, eles a chamam de Sua Majestade. Quando queriam falar com ela, a pessoa que apareceu, que é uma garota, diz a ambos os guardas para saírem do caminho, pois quer falar com quem está na cela. Esta pessoa, chamada de Sua Majestade pelos guardas, é a Rainha do Dragão Prateado, chamada Rosby, que entra na cela sorridente, pois a pessoa que ela procurava estava acorrentada. Ao vê-lo, ela o chama de herói matador de dragões, perguntando como é se sentir prisioneiro da raça dos dragões, ali mesmo, em casa. O homem acorrentado, sem mostrar qualquer emoção ou responder à pergunta dela, apenas diz para que ela acabe logo com sua vida. Mostrando-se satisfeito e feliz, ela pergunta se ele prefere uma morte lenta ou rápida, para então se aproximar e levantar sua cabeça, dizendo que não será tão fácil, pois ele é um homem bastante atraente e forte. Depois de dizer isso, ela faz alguns pequenos cortes nele enquanto comenta que, com mais algumas cicatrizes, seu rosto seria perfeito. Ela faz com que ele derrame pequenas quantidades de sangue com sua afiada unha de dragão, irritando o homem acorrentado, que se chama Leon. Ele, de imediato, move a cabeça para longe da mão da sorridente Rainha Dragão Rosby, enquanto pede que ela pare de humilhá-lo e, se for matá-lo ou torturá-lo, que faça logo. Rosby, a Rainha do Dragão Prateado, começa a lamber o sangue em seus dedos enquanto diz que, se os companheiros de Leon não o tivessem traído, ele não estaria ali como prisioneiro. Ela propõe que ele se una ao clã do Dragão Prateado, mas, diante da proposta, nosso protagonista, Leon, esboça um sorriso sarcástico e pergunta à rainha se eles são dignos de seu poder. Ao ouvir isso, Rosby mostra um olhar irritado, reage e o empurra com tanta força com sua cauda que rompe as correntes que o prendiam, fazendo com que ele se choque contra uma das grandes paredes da prisão, cuspindo muito sangue pela boca. Leon, nosso protagonista, parecia estar em seus momentos finais, mas, quando pensava que tudo estava acabado, a Rainha Rosby se aproxima e pressiona sua perna contra o estômago dele com muita força, perguntando como ele ousa desrespeitá-la sendo apenas um simples prisioneiro. Ela acrescenta que ele já não é mais o respeitado grande herói humano de antes e agora é apenas um prisioneiro, então seus sonhos de erradicar os dragões e ser lembrado na história são inúteis. Ela então começa a mostrar um sorriso sarcástico e diz que ele deveria acordar de seu tolo sonho, pois agora vai morrer como um inseto fracassado. Depois de dizer isso, Rosby pressiona ainda mais o peito de Leon com a perna e comenta que, talvez, seus descendentes poderiam vingá-lo por sua morte iminente. No entanto, segundo as informações dela, ele não tem herdeiros, então ninguém poderá vingá-lo, algo que ela considera muito triste. Leon, sem se abalar, olha fixamente para ela e diz para não subestimar os humanos, mas essas palavras fazem com que a Rainha do Dragão Prateado use sua cauda novamente, envolvendo todo o pescoço de Leon e erguendo no ar. Ela comenta que ele é muito teimoso, enquanto mostra um rosto irritado. Leon tenta se libertar da cauda da Rainha Rosby usando as mãos, mas só consegue soltar alguns gemidos. Sem mais opções, ele fecha os olhos, impotente, e a chama de Sua Majestade como nunca havia feito antes. Isso faz com que a Rainha Rosby esboce um sorriso e pergunte se ele está pensando em implorar por sua vida. No entanto, não era o caso. Leon, com o pouco ar que lhe restava, a olha e diz que ela cometeu 2 erros desde o início. Essas palavras deixam a mente da Rainha Rosby em branco, pois ela não entende a que ele se refere. Leon, nosso protagonista, então diz que o primeiro erro foi não ter evitado ficar sozinha com o matador de dragões mais forte, e o segundo foi ter provado seu sangue. Logo após dizer isso, Leon abre completamente os olhos e libera uma técnica especial que faz seus olhos se tornarem completamente vermelhos. Ao ser vista diretamente por Rosby, ela sente algo diferente, e seus olhos também se tornam de um tom avermelhado, como se algo tivesse mudado dentro dela. Logo após isso, a Rainha Rosby do Dragão Prateado solta Leon repentinamente e começa a se sentir estranha, ofegante e cambaleante aos poucos. Em sua mente, ela se pergunta o que acabou de acontecer, pois está se sentindo mais quente, duvidando se a masmorra sempre foi assim. Então,
ela entende que não era a masmorra, mas sim o calor vindo de dentro de seu próprio corpo. Ajoelhando-se, pois não consegue se manter de pé, ela mostra um rosto corado, ofegante, e uma expressão muito vulnerável. Ela continua se perguntando o que está acontecendo com ela. Diante dela, agora totalmente vulnerável e caída no chão, Leon se levanta e diz que ela logo viverá sua vida inteira submersa na dor que consome a alma. Mas, diante dessas palavras, a rainha Rosby parece não aceitar, mordendo os lábios como se resistisse a fazer algo que não consegue suportar. Pouco depois das palavras de Leon, ela se levanta e se joga sobre ele, deixando-o totalmente surpreso, sem entender o que está acontecendo. Ela o empurra ao chão, jogando-se sobre ele com todo o seu corpo, enquanto o encara diretamente com os olhos completamente vermelhos, resultado da técnica de Leon. Já caído no chão, Leon se pergunta por que ela está agindo dessa maneira, se deveria estar sofrendo com sua técnica. Ao observá-la melhor, ele percebe que ela está em um estado muito excitado, descobrindo que ela parece estar sob um efeito ou feitiço de luxúria. A rainha Rosby, sem parecer ser ela mesma, aproxima seu rosto do de Leon, surpreendendo-o completamente, fazendo com que ele fique imediatamente corado e arregale os olhos, pois não entende nada do que está acontecendo nos últimos segundos. Uma hora depois, vimos que a cela da masmorra onde eles estavam está repleta de roupas espalhadas pelo chão, refletindo que eles fizeram muito mais do que apenas se beijar, chegando ao ponto de se unirem como um só. Quando a rainha Rosby desperta, seus olhos vermelhos de antes começam a desaparecer aos poucos, o que indica que ela não está mais sob o efeito da luxúria total. Sentando-se e olhando ao redor, ela se pergunta onde está, percebendo que não está com suas roupas habituais e se lembrando, pouco a pouco, dos acontecimentos e das ações que tomou antes. Ela vira para olhar para Leon, o matador de dragões, e o chama de maldito. Ele está encostado na parede, muito ferido. Rosby pergunta o que diabos ele fez com ela. Com o pouco de energia que lhe resta, Leon diz que usou sua maldição do sangue, uma técnica proibida que só pode ser usada uma vez na vida, e que, ao provar seu sangue, eles estão vinculados pela alma. Quando ele morrer, a maldição fará com que ela sofra uma dor eterna. Rosby, sem entender nada e muito irritada, diz para ele parar de falar besteiras e não mentir, pois, se o que ele diz é verdade, o feitiço só começaria a surtir efeito quando ele morresse. No entanto, não foi isso que aconteceu. Ela foi dominada pelo feitiço e acabou fazendo coisas com ele. Leon, compreendendo um pouco a situação, diz que foi um acidente, já que pensava que o sofrimento causado seria todo o efeito, mas não esperava que o efeito secundário fosse provocá-la e enchê-la de luxúria. Isso faz com que Rosby, a rainha do dragão prateado, fique extremamente envergonhada, cobrindo suas partes visíveis que estavam nuas. Leon, percebendo que ela está constrangida e irritada, mostra um sorriso e comenta que, pelo que sabe, no clã dos dragões, segue-se a regra de ter apenas um parceiro, o que chama a atenção de Rosby. Leon acrescenta que, após sua morte, a grande rainha do dragão prateado não poderá buscar um novo companheiro, nem deixar descendentes, e nem será capaz de explicar aos dragões o que realmente aconteceu, pois acabou de ter intimidade com um humano matador de dragões. Isso gera uma grande crise nela. Leon, sem parar, a provoca ainda mais, lembrando que ela recentemente zombava dele, dizendo que ele não teria descendentes, mas agora ela também não terá, e, portanto, não haverá descendência de dragões. Isso enfurece enormemente Rosby, a rainha dragona, que vai diretamente para cima dele, chamando-o de maldito. E com suas garras prestes a acabar com a vida dele, Leon, sem se importar com o que ela faça agora, diz que não é necessário que ela suje suas mãos com ele, pois lhe resta pouco tempo de vida. Isso se nota em seus olhos, que vão perdendo cor pouco a pouco, aproximando-se do seu fim. Suas últimas palavras são ditas com um sorriso, enquanto ele olha para o rosto desesperado de Rosby, dizendo a ela que, a partir de agora, viva sua vida com todo o ódio por ele e com o mais profundo sofrimento que a perseguirá por toda a vida, pois essa será a maldição de um humano para ela. Assim, ele chega ao seu fim. Pouco tempo depois, vemos Rosby vestindo suas roupas de antes, mas com um semblante muito irritado por causa de todas as palavras que Leon havia dito.
Ele agora estava no chão, sem vida, e Rosby, ao vê-lo, não podia acreditar que um simples humano ousou se vingar dela de maneira tão vil e desavergonhada, para depois morrer assim, tão facilmente. Sem aceitar que isso aconteça, ela começa a usar um feitiço com sua mão, enquanto diz ao corpo de Leon que não será tão fácil quanto ele pensava. Assim, ela coloca uma espécie de magia diretamente no peito do corpo de Leon, algo pertencente aos dragões, mas que é completamente um mistério para nós até agora. Até aqui, parecia ser o fim do nosso protagonista, Leon Casmon, que foi um lendário herói caçador de dragões. Aos 5 anos, ele matou com suas próprias mãos o feroz cachorro do vizinho, e um mestre caçador de dragões que passava por ali o notou e o tomou como discípulo. Aos 10 anos, Leon entrou na Academia Imperial de Caçadores de Dragões, e 4 anos depois se formou com a idade mais jovem e a mais alta classificação da história. Aos 15 anos, ele entrou no campo de batalha dos dragões, matando inúmeros dragões malignos, recuperando territórios e ganhando muitas batalhas para o Império. Por isso, Leon foi chamado de o herói caçador de dragões mais forte, o único que poderia levar o Império à vitória e pôr fim a essa guerra. No entanto, essa história chegou ao fim quando ele foi capturado pelos dragões, onde justamente começou nossa narrativa. Desde sua captura até seu encontro com a Rainha do Dragão Prateado, se passaram cerca de 2 anos. Após esses 2 anos, Leon desperta repentinamente com um grito tremendo, estando sobre uma cama muito confortável. Ele exibe um rosto pálido e surpreso, e tudo o que vimos sobre seu passado era parte de um sonho que nos mostrava suas lembranças e arrependimentos. Ele pensa, se ao menos eu tivesse vivido mais. Então, olha ao redor e se pergunta onde está. Ele vê o ambiente com um brilho único e cheio de objetos femininos. Quando pensava que estava sozinho, uma das portas do quarto começa a se abrir, e por ela surge uma pequena pessoa sorridente, de cabelos pretos com mechas brancas e olhos azuis, que o observa fixamente. Ao ver que Leon acordou, essa pequena figura sorri ainda mais, mostrando uma doçura extrema que faz com que Leon, ao ver sua reação, sinta uma ternura imensa. Ele abaixa a cabeça e começa a entender tudo, pensando que contribuiu tanto para a humanidade que chegou ao céu e recebeu um quarto divino. A pessoa à sua frente só pode ser um anjo lendário, por ser tão adorável. Ele a aponta imediatamente, e a pequena, sem entender, pergunta o que é um anjo. Leon, sem responder, sorri, pensando que está no céu, abaixa a cabeça e pergunta qual é o nome dela. Muito educada e obediente, a pequena responde que se chama Mon, o que deixa Leon muito feliz. Ele diz que o nome dela é muito bonito, enquanto pensa porque a cor do cabelo do anjo é tão estranha, sendo preto e branco. Então, a pequena Mon diz que sua mãe lhe contou que isso significa lua, o que surpreende Leon, pois ele não sabia que os anjos também tinham mãe. Em seguida, ele diz que seu nome é Leon Casmon, o que deixa a pequena Mon super feliz, e ela comenta que Leon significa leão, como um animal. Isso surpreende nosso protagonista, que pergunta quem lhe contou isso. A pequena responde que foi sua mãe. Leon, cada vez mais surpreso e curioso, pergunta quem é sua mãe, ao que a pequena Mon, sorridente com sua aura angelical, diz que sua mãe se chama Rosby. Ao ouvir isso, Leon congela imediatamente, e antes de terminar sua frase, Mon se adianta e grita com total felicidade que ele é seu papai. Isso gera uma completa surpresa em nosso protagonista, Leon, que acaba de descobrir que a pequena à sua frente é sua filha, e sua mãe é Rosby, a rainha dragona. Nervoso e com a voz trêmula, Leon pergunta para ter certeza, questionando se Mon é filha de Rosby e dele. Antes de responder, Mon olha para a porta da sala por onde entrou e diz que sua mãe chegou. Isso deixa Leon muito nervoso. Ele rapidamente vira a cabeça e vê Rosby, a rainha dos dragões prateados, aparecendo pela porta, abraçando a pequena Mon, enquanto ela diz que seu pai finalmente acordou. Rosby, olhando para Leon, confirma que sim, ele finalmente despertou, e o chama pelo nome, sorrindo. Leon, que supostamente deveria estar morto, percebe que ela não o deixou ir tão facilmente. A pequena Mon, abraçando sua mãe Rosby, pergunta se ela está feliz porque papai acordou, já que, durante todo esse tempo, ela o visitava todos os dias. Rosby, olhando para Leon, diz que está muito feliz, mas seu rosto mostra um sorriso hostil,
algo que Leon não consegue acreditar. Logo após isso, Rosby acaricia a cabeça da pequena Mon e pede que ela vá brincar lá fora, pois tem algo para falar com seu pai. Mon obedece, e quando eles ficam sozinhos, Leon pergunta a Rosby se Mon é realmente sua filha. A Rainha dos Dragões Prateados confirma que ela é filha de ambos. Ela então se aproxima e fecha a porta com sua cauda, trancando-a para que ninguém mais possa entrar. Leon, sem entender nada, pergunta por que ela decidiu ter o bebê que fizeram naquela vez na masmorra, se, supostamente, ela deveria odiá-lo até os ossos. Além disso, parece que ela o salvou, deixando dúvidas em sua cabeça. Rosby, olhando diretamente para ele com um pequeno sorriso, diz que ele esteve dormindo por 2 anos e pergunta se ele acha que o que aconteceu 2 anos atrás pode ser esquecido tão facilmente. Leon, muito irritado, responde que não fez isso porque quis, já que humanos e dragões são incompatíveis e destinados a serem inimigos e que, se fosse qualquer outro dia, ele não a teria tocado para fazer o que fez naquela vez. No entanto, Rosby, aproximando-se ainda mais dele, pergunta se tocá-la e fazer aquelas coisas foi uma tortura para ele, já que ela é uma dragona e ele um humano. Nosso protagonista, respondendo à pergunta, diz que sim, foi uma tortura. Ao ouvir isso, Rosby, a Rainha dos Dragões Prateados, procede a amarrar a perna dele com sua cauda, derrubando, dessa forma, finalmente o faz cair rendido sobre a cama, sem conseguir resistir nem um pouco. Logo depois, ela sobe na cama e se coloca sobre ele, em completo silêncio, o que deixa Leon nervoso. Ele pergunta o que ela está planejando fazer, mas Rosby, ainda em silêncio, se aproxima mais e arranca toda a roupa de Leon, sem qualquer delicadeza. Em seguida, usando suas mãos e pressionando seu corpo sobre o dele, ela diz que vai marcá-lo com seu símbolo exclusivo de dragão. Leon, ao ouvir isso, pede que ela pare, mas Rosby ignora e coloca sua mão no peito dele, marcando-o e dizendo que, de agora em diante, ele será seu prisioneiro e nunca poderá escapar dela nesta vida. Ela sorri de maneira maliciosa e pergunta o que ele acha que os humanos pensarão quando virem o símbolo de dragão nele, já que, se isso for visto em um humano, especialmente em um caçador de dragões, ele será considerado um traidor. Um plano perfeito para ela. Leon, sentindo a marca sendo gravada em seu peito, pergunta por que ela está indo tão longe ao ponto de marcá-lo para o resto da vida. Rosby, aproximando seu rosto ainda mais e tocando de forma sensual, diz que a razão é óbvia. Ela então se levanta um pouco, dando a Leon uma visão clara de seus grandes atributos, enquanto explica que faz isso porque quer que ele viva toda a sua vida nessa desonra, que toda a sua vida esteja sob o controle dela e que ele continue sendo humilhado repetidas vezes. Leon, sentindo a marca em seu peito, também começa a sentir algo muito prazeroso em sua parte inferior, ficando completamente vermelho. Rosby, se aproximando novamente, diz que é hora de começar seu ato de vingança, ou, em outras palavras, o delicioso. Para Rosby, a Rainha Dragona Prateada, transformar Leon em um escravo dos dragões e seu companheiro mais íntimo é uma forma de vingança contra os caçadores de dragões, especialmente porque ele disse que foi uma tortura fazê-lo com uma dragona, sendo ele um humano. Por isso, fazer isso faz parte de sua vingança. O que resulta em 2 anos e uma filha entre nosso protagonista e a Rainha Dragão Prateada. Sem deixar-lhe escapatória, Rosby faz Leon sofrer, realizando muitas coisas suculentas com ele em seu quarto para humilhá-lo, já que um caçador de dragões não pode estar com um dragão de forma alguma. Após o acontecimento, suculento e delicioso, no quarto entre o melhor caçador e a Rainha Dragão Prateada, vemos o grande reino onde eles estão agora. Nos corredores, vemos servas dragonas sorridentes, comentando que a rainha parece estar de bom humor, supondo que seja porque o marido dela acordou. Toda essa conversa é ouvida por Leon, nosso protagonista, que pensa ser ridículo que aquela dragona diga a todos que ele é seu marido. Ele menciona que as servas dragonas falam sem saber o quão aterrorizante Rosby realmente é, pois, na noite anterior, quando acordaram e ficaram sozinhos no quarto, Rosby o exauriu completamente, durante todo o dia e noite, deixando suas costas quase quebradas. Apenas lembrar disso o deixa furioso, com olheiras evidentes nos olhos, dizendo a si mesmo que não permitirá que ela o transforme em seu brinquedo submisso por toda a eternidade. Para evitar esse trágico futuro, ele vai para a entrada lateral do Reino do Dragão Prateado para tentar escapar. No entanto, ao chegar lá,
vê que está guardada por 4 dragões, tornando impossível fugir por aquele lado. Isso faz pensar por que há tão poucos guardas no Santuário do Dragão Prateado naquele dia, já que é muito diferente de quando ele chegou 2 anos atrás. O lugar parecia tão deserto que dava medo. Pouco depois, sentindo algo estranho, Leon olha para a esquerda com surpresa e vê algo inusitado, um buraco meio oculto em uma das paredes do reino. Ele se pergunta por que há um buraco ali. Ao se aproximar, percebe que ele leva diretamente à saída. Isso deixa com ainda mais dúvidas, imaginando se poderia ser uma armadilha. Contudo, antes de continuar pensando, ele se dá um tapa na cabeça e diz a si mesmo que não importa. Se for uma armadilha ou não, ele tem que sair daquele lugar. Decidido, Leon entra no buraco e começa a sair devagar, enquanto pensa em Rosby, chamando-a de mãe dragão pervertida, e se diz que nunca mais a verá novamente. Justamente nesse momento, sua filha dragãozinha, Mon, está em uma varanda olhando algo com surpresa. Ela vê o traseiro de Leon saindo pelo buraco e aponta, dizendo à sua mãe que seu pai está tentando escapar. Rosby, que estava relaxando em uma espreguiçadeira usando um traje de banho sexy, sorri e diz que é impressionante. Mon, empolgada, pergunta à mãe quando ela trará o pai de volta, ao que Rosby, a rainha dragão prateada, responde que não é educado dizer trazer de volta, já que isso é algo que se faz com animais de estimação, e Leon é seu pai. Isso deixa Mon curiosa, sem saber qual palavra usar no lugar, até que sua mãe sorri de forma coquete e diz que o termo certo seria capturá-lo novamente, deixando no ar o mistério do que Rosby fará para capturar Leon. Pouco tempo depois, vemos Leon correndo desesperadamente pela floresta ao entardecer. Ele pensa que, se conseguir cruzar as montanhas, verá as fronteiras do território humano. Depois de correr por muito tempo, ele olha para trás e vê que não há ninguém o seguindo, então ele diz a si mesmo que, com o tempo que correu, a dragona não deveria mais ser capaz de alcançá-lo, acreditando que sua fuga foi perfeita. No entanto, nesse momento, ele ouve um som forte se aproximando rapidamente. Ao olhar na mesma direção, vê um dragão vindo diretamente em sua direção. É Rosby, a rainha dragão prateada. Leon, sem pensar 2 vezes, tenta fugir, mas é inútil, pois Rosby já está ao seu lado, dizendo que ele é bastante rápido para escapar. Antes que ele consiga se afastar mais, Rosby aumenta sua velocidade, voa sobre ele e aterrissa à sua frente. Leon para aí, olhando para o grande dragão prateado diante de si, grita que ela deve parar com essas tolices e parar de se divertir brincando com ele. Rosby, ainda em sua forma de dragão gigante, responde que está satisfeita, pois planejou todo o esquema de guardas, dispersando-os para que Leon pensasse que poderia escapar, deixando apenas um único buraco para que ele tivesse a sensação de liberdade, quando, na verdade, tudo estava sob controle dela. Leon, nervoso e um pouco desconcertado, admite que suspeitava que fosse uma armadilha, mas que não teve outra opção a não ser usar o buraco. Ele nunca esperou que ela o encontrasse tão rápido, bem antes de chegar à zona dos humanos. Rosby, se aproximando ainda mais, pergunta o que ele ganharia voltando ao território humano, já que Leon tem a marca dos dragões em seu peito e nenhum humano jamais o reconheceria como um caçador de dragões novamente. Enfurecido, Leon grita que começaria tudo de novo como um homem comum, o que seria muito melhor do que continuar sendo torturado por ela, que o faz fazer todas aquelas coisas suculentas e quebrando suas costas sempre que tem vontade. Cansada de suas palavras, Rosby manda ele se calar, abrindo suas grandes asas e gerando uma grande onda de vento. Leon, surpreso, percebe que seu corpo está sendo segurado por Rosby, e logo depois ela se eleva aos céus, levando-o com ela. Desesperado, ele pede que ela o solte e pergunta aonde ela está levando. Com tranquilidade, Rosby diz que, já que ele deseja tanto voltar, ela concederá o desejo. 3 horas depois, voando, eles chegam a uma área distante, próxima à cidade fronteiriça do Império. Lá, Rosby o solta no ar, fazendo com que Leon caia em queda livre, sem saber o que o espera ao atingir o chão. Por sorte, sua queda é amortecida por várias árvores, fazendo com que ele finalmente caia no solo, de cabeça, porém apenas ferido. Leon, reclamando da dor do impacto, abre os olhos lentamente e vê o lugar onde foi deixado pela rainha dragão Rosby.
Para sua grande surpresa, ele consegue ver a civilização e o território humano à distância, algo que não consegue acreditar que está vendo. Seu rosto se enche de esperança, pensando que finalmente poderá escapar e começar sua vida novamente. Rosby aparece ao lado de Leon, que tem pequenas lágrimas nos olhos, e pergunta se ver essa cidade humana tão familiar não desperta nele o desejo de voltar ao mundo dos humanos. Ele responde que sim. Rosby, com um sorriso, diz que ele nunca mais poderá voltar, e mesmo que pareça tão perto agora, ele nunca poderá pisar no Império Humano novamente. Ao ouvir isso, Leon sente algo em seu peito e percebe que a marca colocada por Rosby começa a brilhar, despertando de seu momento nostálgico. Ele recua, com raiva, e Rosby o lembra de que, quando duas pessoas carregam a marca de um dragão, se uma delas desejar intimidade, a marca começa a reagir e brilhar, como está acontecendo. Ela se aproxima de Leon, falando com uma voz sensual, perguntando se seu corpo já está começando a esquentar, e que, se sim, só há uma forma de aliviar essa sensação. Leon, desconcertado, pergunta se ela realmente quer fazer isso ali, ao que Rosby, com um grande sorriso, confirma. Ela explica que o trouxe para esse lugar para que ele entendesse o que é a verdadeira humilhação, fazer tudo tão perto de sua casa, a qual ele nunca mais retornará. Leon, irritado, diz que tudo isso é uma besteira e que nunca perderá a esperança de voltar para casa. Ele se aproxima dela, agarra sua mão e grita que esperará pacientemente até o momento certo, e quando isso acontecer, devolverá todas as humilhações que ela o fez passar. Rosby, surpresa, fica em silêncio por um momento, mas logo recupera sua compostura e ri, dizendo que está tudo bem, que ele pode manter sua esperança como um humano tolo. Em seguida, ela o encurrala com seu corpo voluptuoso, dizendo que o esperará e não parará até a morte com suas torturas suculentas, enquanto sua marca no peito brilha, refletindo o desejo. Horas mais tarde, já de noite no mesmo lugar próximo à cidade do Império, vemos Rosby muito contente e satisfeita, vestindo-se após o ato com Leon, que está atrás dela, sem roupas, chorando e traumatizado pelos centões da dragona. Rosby, satisfeita, diz que ele teve uma atuação incrível e a deixou feliz. Ela sugere que todo mês eles poderiam vir a esse lugar e repetir a experiência perto da cidade humana, o que enfurece Leon, que responde que tudo que ela pensa é em como exauri-lo até a última gota. Ele a chama de dragona pervertida, ao que Rosby responde com uma risadinha, dizendo que ele a desmascarou. Rosby abre suas asas de dragão e, com um tom mais sério, avisa que é hora de ir, já que sua filha os espera em casa. Leon, antes que ela parta, diz para ela esperar um momento, o que a faz hesitar e virar para ver o que ele quer. Ele declara que, como um digno caçador de dragões, não vai permitir que ela o arraste de volta como uma presa. Ele quer voltar a pé, ao que Rosby se diverte, dizendo que voa 3 horas até o santuário do dragão prateado, e que, para um humano, isso levaria pelo menos 10 dias ou até 2 semanas. Leon, decidido, responde que não deve subestimar os humanos e que esse tempo não é nada. Vendo sua determinação, Rosby guarda suas asas e comenta que adoraria ver quanto tempo ele aguenta. Um tempo depois, vemos Leon realmente caminhando em direção ao santuário do dragão prateado, mas ele já está bastante exausto, suando e ofegante. Quando para descansar, Rosby aparece atrás dele, com um sorriso, perguntando se ele já se cansou de caminhar e se quer que ela o leve. Leon, com orgulho, responde que não está cansado e continuará. Rosby ri e provoca, dizendo que a única coisa dura nele é sua boca e sua cabeça inferior, o que irrita Leon. No entanto, antes que ele possa responder, ambos ouvem um ruído familiar, humanos com armaduras em cavalos passando por perto. Leon os reconhece como caçadores de dragões, e inicialmente, pensa que eles podem ajudá-lo a se livrar da dragona pervertida ao seu lado. Rosby, percebendo a presença dos caçadores, demonstra hostilidade, e Leon, sentindo perigo, reconsidera pedir ajuda, temendo que Rosby os mate sem hesitar. Neste momento crítico, um dos caçadores nota Leon e Rosby e pergunta se eles estão perdidos. Leon, nervoso, responde com um sorriso tenso que não estão perdidos, apenas passeando. O cavaleiro oferece proteção para levá-los a um lugar seguro, mas Leon recusa educadamente, explicando que ambos têm treinamento em defesa pessoal.
Enquanto isso, Rosby, super irritada, está prestes a agir. E às vezes sua esposa também o confunde, frequentemente olhando para Rosby, que estava atônita com o que Leon acabava de fazer. Leon continuava e sussurrou para Rosby que, se ela o ajudasse a se livrar deles agora, ele aceitaria ir com ela voando tranquilamente. Após ouvir isso, Rosby ficou carinhosa e se aproximou ainda mais do protagonista, mostrando ao cavaleiro quanto parecia um casal apaixonado. Sem suspeitar de nada, o cavaleiro se despediu, subindo em seu cavalo e dizendo que não interromperia mais o romance deles, terminando assim o risco de uma possível chacina dos humanos do exército de caçadores de dragões. Agora, sozinhos, Leon e Rosby se encaram. Rosby mudou sua expressão para uma de irritação, olhando para Leon, e perguntou se ele havia tentado abraçá-la. Percebendo que estavam sozinhos, Leon se afastou, surpreendendo-a, e soltou a mão dela, encerrando o breve momento. Rosby olhou e disse que ele foi muito esperto em não pedir ajuda aos cavaleiros, pois isso teria terminado mal. Em seguida, ela gritou que havia algo que ele precisava entender. Só porque eles têm uma filha, isso não significa que ela seja sua esposa. Leon, irritado, respondeu que também não planejava ser o marido dela, dizendo que eram como água e óleo, completamente opostos. Rosby, um pouco corada, se afastou dele e virou-se, dizendo que era hora de partir, pois ainda tinha um longo caminho pela frente. No entanto, antes de saírem, Leon segurou a mão, com uma expressão de dor no rosto. Incapaz de suportar a dor por mais tempo, ele olhou para sua mão ferida, que tinha uma grande queimadura, e, pouco a pouco, começou a perder a consciência. Ele observou Rosby se afastando, até que finalmente desmaiou e caiu no chão, sem conseguir aguentar mais. Rosby, notando isso, se aproximou e perguntou se ele não havia conseguido suportar a dor e desmaiado, o que foi confirmado pelo silêncio de Leon. Sem outra opção, a rainha dragona prateada usou sua magia, criando uma grande aura ao redor de seu corpo, enquanto comentava que os humanos são realmente muito frágeis. Pouco depois, ela se transformou em sua forma gigantesca de dragona prateada, pegando Leon com suas enormes garras e colocando sobre si. Em seguida, voou em direção ao seu lar, deixando Leon dormir, sem incomodá-lo mais, enquanto o belo amanhecer pintava o horizonte. Rosby então murmurou que tomaria isso como um sinal de que Leon havia finalmente se rendido, encerrando esse dia cheio de loucuras. Depois de algumas horas do acontecimento da noite anterior, já havia amanhecido no reino do dragão prateado, onde nosso protagonista Leon acordou após ter desmaiado na noite anterior. Ao seu lado estava Mon, sua pequena e sorridente filha, que o olhava com grande felicidade por ver seu pai acordar. Leon, segurando a cabeça devido à dor que sentia, se perguntou como havia voltado ao reino. Mon então lhe disse que foi a mamãe Rosby quem o trouxe de volta. Ao ouvir isso, Leon imaginou aterrorizado que Rosby se transformou em um dragão gigante e o trouxe como se ele fosse uma presa. Porém, antes de continuar com seus pensamentos negativos, ele viu sua mão enfaixada, a mesma que tinha sido ferida na noite anterior. Perguntando quem havia feito aquilo, Mon, segurando sua mão e com os olhos brilhantes, olhou para Leon e disse que foi ela quem fez os curativos e o enfaixou. Leon ficou surpreso, pois os estudiosos humanos sobre dragões diziam que os dragões são uma raça feroz desde pequenos e que sua vida é marcada pela violência e pelo sangue. No entanto, isso não parecia se aplicar a Mon, que, apesar de ter características evidentes de um dragão, não mostrava hostilidade alguma e via Leon completamente como seu pai. Leon então se perguntou se Mon era assim tão gentil por ser mestiça entre um humano e um dragão, ou se os estudiosos estavam errados. Sem pensar mais sobre isso, ele se aproximou de Mon, acariciou sua cabeça e sorriu, agradecendo pelo grande gesto. Mon soltou uma risadinha fofa. Após isso, Leon olhou diretamente para Mon e ficou sério, dizendo a ela para continuar sendo adorável e gentil, e que, quando crescesse, não deveria ser igual à sua mãe. No entanto, justo quando ele dizia isso, Rosby apareceu na porta de entrada, perguntando se havia algo de errado com ela para que sua filha não fosse como ela, surpreendendo completamente nosso protagonista, que quase engasgou. Ele rapidamente desviou o olhar, respondendo que não era nada, mas parecia que Rosby não acreditou nem um pouco. Mon, vendo sua mãe chegar, mostrou a mão ferida de seu pai Leon e disse:
com um grande sorriso, que fez os curativos, conforme sua mãe havia pedido. Rosby, com uma expressão séria e sem demonstrar emoção, apenas respondeu que estava bem e que era o que ela deveria fazer. Mon, ao ouvir isso, sorriu, enquanto Leon a observava surpreso, percebendo que Rosby era muito rígida e inexpressiva com a pequena Mon. Leon então se aproximou de Mon, acariciou sua cabeça e disse para ela se esconder no jardim, que ele contaria até 100 antes de ir procurá-la como parte de um jogo. Mon, animada, gritou de alegria e perguntou se seu papai, Leon, realmente iria brincar de esconde-esconde com ela. Leon, colocando a mão no peito, prometeu que sim, e disse que não era como sua mãe. Mon, empolgada, correu para se esconder, com um rosto cheio de emoção, enquanto Leon a observava desaparecer da sala, como se seu objetivo fosse deixá-lo a sós com Rosby. Depois que Mon saiu do quarto, Leon mudou sua expressão para uma mais séria e levantou a voz para Rosby, o que surpreendeu a rainha dragão prateada. Ele perguntou o que estava acontecendo, levantou-se e, com uma expressão séria, disse que ela era muito rígida e inexpressiva com Mon. Rosby, sentando-se sem mostrar arrependimento, respondeu que essa era a natureza dos dragões, e que só sendo rigorosos desde pequenos poderiam criar guerreiros poderosos, algo inevitável. Ao ouvir isso, Leon ficou furioso e disse que Mon não era completamente um dragão e que ela era super adorável, então não deveria ser tão dura com ela. Rosby respondeu que ela era um dragão e que ser chamado de adorável era um insulto para eles. Ao ouvir isso, nosso protagonista sorriu e disse que, para ele, Rosby era bastante fofa e adorável. Rosby, percebendo que Leon estava tentando ofendê-la, ficou com os olhos furiosos e agarrou sua roupa, puxando-o para perto e gritando que ele era apenas um escravo para ela descontar sua ira, então não deveria se achar demais. Isso deixou Leon um pouco nervoso, e ele não disse mais nada, apenas ficou olhando nos olhos de Rosby. Vendo que Leon se acalmou, Rosby começou a arrumar a roupa dele, no ponto em que havia puxado, e disse para ele lembrar que ela era a rainha dos dragões prateados e que tinha muitos assuntos a tratar. Então, ela disse que precisava de Leon para cuidar de Mon, que essa era sua responsabilidade agora. Em seguida, Rosby se aproximou e sussurrou no ouvido de Leon que a menina gostava muito dele, o que o deixou um pouco abalado. Após a conversa, Leon finalmente saiu para o jardim, onde, caminhando, reclamou das palavras de Rosby, dizendo que, como caçador de dragões, sua única função não deveria ser cuidar de crianças, algo que ele considerava humilhante. No entanto, enquanto caminhava, ele lembrou que estava jogando esconde-esconde com Mon, e então viu a silhueta de alguém escondido em uma das estruturas do jardim, observando-o. Ao olhar naquela direção, ele percebeu que Mon, inocentemente, acreditava que ele não a encontraria, pois estava se escondendo atrás de algo. Para continuar o jogo, Leon apontou para ela e gritou que finalmente a encontrou. No entanto, algo estranho estava acontecendo. A pequena Mon não reagiu ao que Leon disse, o que criou um silêncio desconfortável por alguns segundos. Leon, sem poder suportar a tensão, olhou mais de perto para Mon e percebeu que ela parecia estranha, não sorria como de costume. Suspeitando que ela estava chateada por algo, ele sorriu e disse que sentia muito por tê-la feito esperar tanto, explicando que estava ocupado com sua mãe, Rosby. Mas antes que ele pudesse continuar, a pequena Mon saiu correndo sem dizer uma palavra, o que preocupou nosso protagonista. Leon gritou seu nome enquanto a seguia, perguntando o que havia acontecido. Porém, ao virar em uma esquina do parque, ele não conseguiu alcançá-la, vendo apenas sua cauda desaparecer. Isso tudo pareceu estranho, pois, ao chegar na esquina, a pequena Mon já não estava mais lá e havia desaparecido por completo como se fosse um ato de mágica, o que fez Leon se preocupar, pois pensou que talvez Mon estivesse chateada pelos típicos humores inconstantes que as crianças costumam ter, tornando-as totalmente imprevisíveis. Ele supôs que talvez essa fosse a razão pela qual Rosby o mandou cuidar da pequena. No entanto, quando Leon pensava que já estava sozinho, Mon apareceu atrás dele novamente com um sorriso, aproximando-se sorrateiramente. Após alguns segundos, ela saltou em direção a Leon, dando-lhe um grande abraço enquanto dizia que finalmente havia conseguido pegar o papai. Isso surpreendeu enormemente Leon, que estava desprevenido. Ele olhou novamente para Mon e perguntou por que ela havia saído correndo sem dizer nada há pouco, o que fez Mon fazer uma expressão de dúvida total.
Ela então disse que, até aquele momento, Leon nunca havia conseguido encontrá-la, e por isso Mon saiu para buscá-lo, para que ela fosse a vencedora definitiva. Ao ouvir que, na verdade, nunca havia encontrado Mon, Leon ficou pálido, pensando se havia visto uma ilusão ou algo do tipo. Mas antes de continuar refletindo sobre o que acabará de acontecer, Mon puxou o braço dele e disse que tinha algo para mostrar, pedindo que ele a seguisse. Leon obedeceu, e nesse mesmo instante, eles foram observados por outra pequena figura, muito parecida com Mon, que apenas os viu se dirigindo ao castelo, sem dizer uma única palavra. Após o ocorrido no jardim, vemos agora um ambiente bastante calmo, onde o som tranquilo da água fluindo podia ser ouvido, junto com os pequenos cânticos de Mon, que cantarolava enquanto desenhava alegremente com seus lápis de cor. Leon, nosso protagonista, observava a cena sorrindo, pensando que ter uma filha era a melhor coisa do mundo, sentindo que sua alma estava sendo curada de tudo que era ruim. Ele então fechou a mão em punho e jurou que, algum dia, libertaria Mon das garras daquela dragona e a levaria embora com ele, seu pai, para viverem da melhor maneira possível. Nesse momento, Mon se aproximou, muito feliz, mostrando o desenho que havia feito e dizendo que acabará de desenhar um retrato de toda a família. Leon, sem sequer olhar o desenho de imediato, a elogiou por sua ternura, mas, ao olhar mais de perto, percebeu algo estranho. Além de ele, Rosby e Mon, havia mais alguém no desenho. Um tanto confuso, Leon perguntou por que Mon havia desenhado duas meninas. Sem hesitar, Mon respondeu que era sua irmã. Ao ouvir isso, Leon, nosso protagonista, soltou um grito de surpresa, pois acabava de descobrir que Mon tinha uma irmã. Além disso, ele ficou espantado com sua fertilidade, já que não havia tido apenas uma filha, mas duas ao mesmo tempo. Isso fez Leon entender o que havia acontecido recentemente no jardim, supondo que a menina que ele havia visto no jardim era outra filha e que a chamou pelo nome errado, talvez deixando-a chateada por isso. Mon, ouvindo o que seu pai Leon disse, afirmou que não acreditava que sua irmã estivesse chateada, mas que talvez estivesse um pouco tímida ao ver o pai pela primeira vez. Leon, ainda pensativo, respondeu que talvez fosse verdade, já que eles não se viam muito, ou melhor, nunca se viram. Ele concluiu que era normal que ela não se sentisse à vontade. Então, ao olhar para o grande castelo do Reino do Dragão Prateado à distância, Leon refletiu que toda essa situação incômoda com a outra menina era culpa de Rosby, que havia escondido a existência da outra filha, e que ele precisava pedir explicações. Mudando para outra cena, vemos agora Rosby, a rainha dos dragões prateados, muito séria em seu escritório, lendo e cumprindo suas funções como rainha. Enquanto trabalhava, ouviu algo se aproximando rapidamente fazendo muito barulho, surpreendendo tanto ela quanto o pequeno dragão ao seu lado. Todo o som vinha de Leon, nosso protagonista, que abriu a porta furioso. Rosby, ainda mantendo a calma enquanto lia vários documentos, perguntou onde estava sua filha Mon. Leon, ainda gritando, respondeu que Mon estava brincando com sua irmã e logo a acusou de ser ótima em esconder coisas, perguntando quando ela pretendia contar que tinha uma filha mais velha. Rosby, sorrindo, ficou surpresa por Leon finalmente ter descoberto sobre sua outra filha. Sem conseguir conter sua frustração, Leon reclamou que ter uma filha já era um trabalho difícil, mas ele não esperava que Rosby lhe desse duas filhas, agradecendo sarcasticamente. Rosby apenas o olhava com seriedade pelas palavras que ele dizia, especialmente quando Leon afirmou que, quando retornasse ao Império Humano, algum dia gravaria o nome de Rosby em uma árvore da família como um sinal de hostilidade. Após ouvir isso, a rainha dragona perguntou se Leon sabia por que ela nunca mencionou a existência da filha mais velha. Leon, ainda irritado, respondeu que talvez fosse por ciúmes da proximidade entre ele e Mon, temendo que Noa, sua outra filha, viesse vê-lo e ele acabasse sendo o favorito de ambas. Rosby, séria e sem hesitar, perguntou se Leon estava ansioso para conhecer sua outra filha. Leon, respondendo instantaneamente e sem dúvida, disse que, claro, queria conhecê-la, pois qualquer pai gostaria de ver sua própria filha. Ele também acrescentou que era diferente de Rosby, que era fria e rígida com suas filhas, enquanto ele queria desenvolver uma boa relação com ambas. Ouvindo as palavras confiantes de Leon, Rosby sorriu, olhou para ele fixamente e disse que o apresentaria a outra filha, mas que ele não se arrependesse depois.
Mais tarde, naquele mesmo dia, a história se desenrola na cozinha do grande palácio do Dragão Prateado, onde Leon, nosso protagonista, estava com uma faca na mão e um sorriso no rosto, enquanto pensava em Rosby, a rainha dragona prateada. Ele estava cozinhando e pensando em Rosby, pois planejava fazê-la pagar por tudo. Seu plano para se aproximar de sua filha mais velha era conquistá-la pelo estômago com uma comida deliciosa. Enquanto preparava um ensopado de creme, Leon lembrou que costumava fazer esse prato quando estava no grupo, e todos adoravam. O sabor doce era perfeito para as crianças. Ao terminar, ele provou sua comida e sorriu confiante, mencionando que ainda não havia perdido seu toque na cozinha. Em sua mente, ele apenas pensava em como Noah, sua filha mais velha, ficaria tão feliz e o olharia com os mesmos olhos que Mon olhava, soltando risadas por seu plano. Tudo isso foi observado pelas servas dragonas, que também sorriam ao ver Leon cozinhando, especialmente porque ele havia se recuperado recentemente de uma doença. Para elas, ter um dragão doméstico era o melhor. Antes de continuar observando, Rosby, a rainha, aproximou-se com suas duas filhas, a sorridente Mon e Noah, a filha mais velha. Rosby disse às suas servas que não era necessário ficarem atentas durante o jantar daquela noite e que poderiam ir descansar. As servas agradeceram e após alguns segundos, Rosby e suas filhas vão para o refeitório, onde nosso protagonista as recebe mencionando que chegaram na hora certa. Mon, sua pequena filha, ao ver o pai, solta a mão de Rosby e vai até ele, perguntando sobre o cheiro bom. Leon, muito alegre, diz que preparou um ensopado e um filé, pois ouviu dizer que ambas gostam de carne. Em seguida, ele olha para Noah, esperando ver uma reação de carinho pela preparação da comida. No entanto, Noah imediatamente vira a cabeça, evitando o olhar de nosso protagonista, que não esperava essa reação e fica muito decepcionado, já que o plano não estava indo como ele esperava. Mon foi a única que se emocionou, e tal reação foi observada por Rosby, que estava sorrindo com um olhar zombeteiro, o que irritou nosso protagonista, que suspeita que ela já sabia que isso aconteceria, sendo essa a razão pela qual nunca apresentou Noah a ele. Rosby, aproximando-se de Noah, diz que é o primeiro encontro oficial dela com o pai, então deveria se apresentar. Noah, obedecendo à mãe, aproxima-se de nosso protagonista em uma postura defensiva, dizendo que se chama Noah, filha mais velha da rainha dragão prateada Rosby, e que tem 1 ano e 2 meses. Leon, surpreso com a idade e a maturidade de Noah, lembra-se de que os dragões são uma raça longeva e que os jovens crescem mais rápido que as crianças humanas. Ajoelhando-se e aproximando-se mais dela, Leon sorri e estende a mão, apresentando-se e dizendo que se chama Leon, seu pai. Esse era seu segundo plano para se aproximar de sua filha, além da comida, sendo a cortesia sua tentativa de causar uma boa impressão. Ao ouvir que seu pai está diante dela, a única reação de Noah é uma pequena expressão de surpresa, o que para Leon é difícil, pois ele não consegue acreditar que ela seja tão distante, perguntando-se se talvez ela esteja chateada com ele. Antes que o ambiente ficasse mais tenso, Mon se aproxima de Noah e diz que ela deveria falar mais e não ficar calada, pois, se não o fizer, deixará o papai Leon em uma situação desconfortável. Noah, cruzando os braços e olhando para nosso protagonista, pergunta se é verdade que seu pai é fraco. Ao ouvir isso, Leon sente como se essas palavras fossem lâminas afiadas que atravessassem seu corpo e destruíssem seu ser, enfrentando assim sua primeira crise em sua vida como pai com uma de suas filhas. A partir de agora, será um grande mistério como será a relação entre nosso protagonista Leon e sua filha mais velha, Noah, que se mostra tão devotada e distante. Após as duras palavras que Noah disse a Leon, nosso protagonista, ele fez com que todas se sentassem à mesa para experimentar sua comida, pois acreditava que os jantares em família deveriam ser o melhor momento para que todos se comunicassem e compartilhassem. Ao olhar para suas duas filhas, ele pensava em como elas se pareciam muito fisicamente, mas suas personalidades eram completamente diferentes, sendo Noah mais parecida com a mãe, Rosby. Tentando conversar mais com sua filha Noah, Leon pergunta se ela gostou da comida de hoje, que ele preparou. Noah, sem se conter nem um pouco, responde imediatamente que não gosta, pois é difícil de comer, causando uma dor emocional e um golpe em seu orgulho, o que é notado por Rosby, a rainha dragona, que ri silenciosamente, cobrindo a boca para não fazer escândalo. Ao ver a mãe sorrindo,
Mon pergunta por que ela está tão feliz, ao que Rosby, mantendo seu sorriso, responde que é raro que seu pai, Leon, se reúna com toda a família e vê-lo feliz também a faz muito feliz, dizendo isso de forma sarcástica. Em seguida, ela se vira para Leon, perguntando por que ele não sorri, já sabendo a razão. Leon ri nervosamente, forçando um sorriso, enquanto diz que se sente feliz em estar em família. Mon, muito feliz, pergunta ao pai se a partir de agora eles poderão jantar juntos todos os dias, ao que Leon responde que sim, mas em sua mente, ele reza para que consiga jantar com suas duas filhas, mas não com Rosby, a dragona irritada. No entanto, logo após Mon sugerir que todos jantem juntos ao lado dela, Noah levanta a voz e se recusa, dizendo que não quer jantar em família todos os dias, o que deixa Mon um pouco triste, que pergunta a razão. Noah responde que não deseja isso, pois quer ir para o departamento de dragões jovens na Academia Sais. Rosby, olhando para Noah, diz que o departamento de dragões jovens na academia é para dragões de 4 ou 5 anos, então dizer isso quando ela tem apenas 2 anos é precipitado. Noah, sem hesitar, diz que quer ir rápido, pois deseja derrotar mais caçadores de dragões, o que surpreende tanto Leon que ele quase se engasga enquanto come. Ele se sente estranho, pois sua própria filha quer derrotá-lo, um caçador de dragões, e então, com um sorriso, diz a ela que os caçadores de dragões são muito valentes e fortes, e que ela ainda é muito pequena, podendo se machucar. Noah, com uma expressão irritada e de braços cruzados, diz a Leon para não a tratar como uma criança, enquanto Leon em sua mente pensa que ela é, de fato, uma criança. Rosby, sorridente, diz a todos que a ideia de Noah é bastante boa e que quanto antes ela aprender habilidades, antes poderá enfrentar os caçadores de dragões. Em seguida, ela olha para Leon com um sorriso malicioso e pergunta se ele tem alguma objeção a que sua filha Noah vá à escola para cumprir seu objetivo de derrotar caçadores de dragões. Nosso protagonista apenas se mostra irritado, pensando que se continuar se opondo, Noah o odiará mais como pai. Portanto, a única coisa que lhe resta é fazê-la mudar de ideia pouco a pouco, com as palavras certas. Enquanto começa a comer, ele diz a Rosby que não tem objeções ao que Noah deseja ou diz. Noah, que estava à sua frente, o observa enquanto Leon, irritado, olha para a rainha dragona prateada. Rosby pensa que já entendeu todo o seu plano, concluindo que ela quer usar Noah para atormentá-lo mentalmente durante o jantar que estão tendo, sendo ele o prato principal. Só de imaginar isso, Leon se enche de fúria, jurando que ela fará Noah pagar mais tarde. Rosby, muito calma, diz a Noah que como seu pai, Leon, não tem objeções, então está decidido que ela fará o exame de ingresso na academia, que será em 1 mês, e que enquanto essa data não chega, Leon a ajudará a se preparar. Isso motiva Noah, que abre bastante os olhos e diz que dará o melhor de si. Após as conversas e comer por alguns minutos, o jantar em família termina, e as duas irmãs brincam, aproveitando que comeram. Mas quando parecia que cada um iria para o seu lado, Rosby ouve a voz de Leon dizendo para esperar. Ele, chamando a atenção da rainha dragona, diz que ela não pode ir ainda, pois ainda não recolheram os pratos da mesa. Isso confunde Rosby, que diz que não é necessário, pois tem servos que se encarregam disso. Mas Leon, com um sorriso e tocando o ombro de Rosby, diz que após o jantar, é correto que os cônjuges recolham e lavem juntos os pratos. Assim termina um jantar em família. Então, ele se aproxima e sussurra em seu ouvido com um sorriso, tendo um plano em mente, enquanto diz a Rosby que, mesmo que seja falso, é melhor criar uma atmosfera harmoniosa na frente das crianças. Isso faz Rosby pensar, e ela se vira para ver suas duas bênçãos, onde Mon é a mais animada de ambas. Sem opção de recusar, ela suspira e diz a Leon que tudo bem, mas apenas por esta vez. Mon, animada por querer se juntar também, grita levantando a mão, e Leon a agarra em sua roupa, levando-a contra sua vontade, o que deixa Mon triste, que pergunta à irmã para onde a leva, deixando apenas Leon e Rosby após tal cena.